Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para poder trazer mais uma reflexão bíblica. E hoje escolhi um tema muito interessante e bem particular para nós. Todos nós estamos vivendo essas circunstâncias, esses momentos na nossa vida, onde o ódio, onde o rancor, o ressentimento, infelizmente, ele impera em meio à sociedade. E isso tem levado muitas pessoas a alguns transtornos psicológicos, espirituais e, como consequência, levado alguns a ficarem até mesmo doentes fisicamente. Então, eu quero trazer hoje alguns passos, e o tema é passos bíblicos para a confissão e arrependimento. Então, temos aqui 4 passos que você precisa entender, como nós precisamos entender no nosso cotidiano, nosso dia a dia. Vivemos, dificuldades de relacionamentos. Não estou falando relacionamento entre homem e mulher, relacionamentos no modo geral, inclusive também homem e mulher, maridos, esposos, esposas. E isso tudo tem a ver para o crescimento da humanidade, o entendimento da humanidade, para a felicidade da humanidade. Eu queria apresentar logo de imediato o primeiro passo bíblico para a confissão e arrependimento. A primeira dela é: confesse tudo e peça perdão a Deus para padrões específicos de falta de perdão, ódio e falta de amabilidade para com os outros. Então, primeiramente, confessar. A confissão, na verdade, ela é o ponto de partida, né? Se nós não confessarmos, vamos esconder dentro de nós ressentimentos ou sentimentos que não são legais. E para isso precisamos confessar, precisamos falar. Talvez não com pessoas, mas de uma forma geral com Deus, com nosso Senhor. Tem pessoas que têm vergonha de falar para Deus o que ele sente. Tem que ter vergonha de falar para Deus o seu pecado, a sua falha, o seu ato pecaminoso. Nós não devemos ter vergonha. É claro, é bom que a gente tenhamos alguém para poder nos auxiliar, que nós chamamos isso como autoridade espiritual, como pessoas que estão nos ajudando em oração para o nosso crescimento espiritual. Temos alguns pontos nesse primeiro passo, que é: gaste um tempo significativo e deixe que Deus sonde o seu coração. Nós temos uma passagem bíblica, eu queria também trazer uma exposição bíblica com isso tudo também aqui, né? Não podemos deixar nunca de expor a Bíblia, né? Para a gente entendermos o que a Bíblia tem a dizer com isso. Você pode abrir a tua Bíblia aí, no Salmo 139, né? Vamos ler o Salmo 139 e vamos ler o versículo 23 e o versículo 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez você não possa entender ou perceber que você está no caminho errado. Aí o salmista, e talvez pensando como mim, ou como a mim e como você, ele disse: Senhor, se há alguma coisa ruim em mim, guia-me pela verdade, pelo caminho da verdade, pelo caminho eterno. Não permita que eu continue nesse caminho, não deixe que eu fique nesse caminho, né? E outro ponto que é interessante nesse passo é que não se apresse, né, nesse processo, e nem minimize os seus pecados. Ao contrário, vá devagar. Porque tem pessoas que são muito precipitadas em largar tudo e no final das contas não larga nada, continue errando. Isso tudo devagar,
né? Você é como fosse alguém largar de fumar, largar de beber. Tem que ser tudo devagar, dentro das seus limites, dentro daquilo que você tem como condições. E eu repito, né, se você puder, peça ajuda a alguém. Vai até alguém que você tem a sua, que tem crédito, que é a pessoa que é idônea, e você vai até ela e peça ela para te ajudar, peça ela para te puxar a orelha, peça ela para te ligar constantemente, peça ela para poder ficar sempre no teu pé. Eu tenho certeza que você também será abençoado. De maneira alguma, racionalize ou justifique o seu pecado. Outra coisa também que às vezes a gente quer justificar o nosso pecado. Eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso porque me provocaram a fazer isso. Não. Não existe justificativa para o pecado. Não existe justificativa para o pecado. Erramos porque nós não olhamos para a luz da palavra de Deus. Você deve confessar e depois abandonar o pecado. Não é simplesmente confessar o pecado, não é somente você abrir o seu coração porque você reconheceu o seu pecado e está confessando ele. Não, precisa também abandoná-lo. Olha o que diz aqui o grande sábio Salomão, né? Eu queria que você, junto comigo, entrasse nessa exposição bíblica. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 13, diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas a que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Olha só que interessante. O que esconde, ele vai nunca prosperar, mas o que confessa e abandona, esse alcançará misericórdia. Agora temos um versículo que a maioria de nós conhecemos, que é 1 João, né? Eu acho que todos aqui, a maioria, devem conhecer esse versículo, que é o capítulo 1, e versículo 9, que diz assim, observe só: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, nós vamos ser purificados. Então, o confessar o pecado é tirar o mal dentro de você. Para isso, você precisa falar, precisa dizer para Deus. Ou chegar para alguém que você conheça, que tenha o teu respeito, você pode também conversar com essa pessoa para ela te ajudar em oração sobre isso. Mas principalmente Deus. Confesse para Ele os seus pecados. Bom, o primeiro passo bíblico para confissão e arrependimento é: confesse tudo e peça perdão a Deus, para os padrões específicos de falta de perdão e ódio e falta de amabilidade com os outros irmãos. A segunda é: se você sabe que não foi amável com alguém especificamente, confesse e abandone esse pecado que tanto entristece. Aquele princípio, você precisa, se você sabe que não foi legal com alguém, vai lá, peça perdão a essa pessoa, né? Confesse, porque confessar é você entender que você cometeu um ato não legal. Não tente racionalizar ou se convencer de que você não precisa ir a quem ofendeu. Ao contrário, você precisa ir até lá. Aceitando o mover de Deus, vá em amor, humildemente, e peça perdão a essa pessoa. Você vai confessar o seu pecado e não o deles. Ah, pastor, mas ele fez... Não, você não está confessando o pecado das pessoas o pecado do seu irmão, está confessando o seu pecado. Você tem que resolver o seu problema com Deus. Nós, às vezes, achamos que não, enquanto a pessoa não resolver o problema dela, eu não vou resolver o nosso problema.
Nós é que temos que resolver o nosso problema. Ela é com Deus, a pessoa é com Deus. Não é com... Agora, nós temos que resolver o nosso problema interiormente. Né? E a Bíblia fala bem claro, eu queria ler para você, que é uma das passagens bem fortes, né, para o nosso entendimento sobre justamente essa passagem, ou esse ponto que estamos falando aqui, que é esse passo importante. Estou falando, eu queria convidar você para ler para a Bíblia. Vamos mais uma vez vamos ir na exposição bíblica, capítulo 5 de Mateus, versículo 23 e versículo 24, que diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, então volte e faça a tua oferta. Não faça nada na igreja. Tem pessoas que gostam de pregar, gostam de cantar, gostam de tocar. Isso tudo é uma oferta que fazemos a Deus. Mas antes que você faça qualquer coisa desse nível, ou que você evangelize, que você faça alguma atividade da igreja, isso é uma oferta. Antes que você faça isso, vai lá primeiro, reconcilia com teu irmão. Você sabe que existe alguma coisa ali meia fora de sintonia, de conexão com o teu irmão. Vai lá, faça isso e reconcilie com ele. Não faça nada antes que você faça essa ação. Vamos para o terceiro passo para a confissão e arrependimento. Diz assim: peça a Deus que o ajude a perdoar completamente de coração todos os que têm ofendido. Não é fácil. Não, eu concordo com você. Não é fácil perdoar. Então faça o seguinte, o terceiro passo: peça a Deus, Espírito Santo, me ajude a perdoar aquela pessoa. Não sabemos como. Jesus, ele fez isso, então ele tem propriedade, ele tem propriedade para nos ensinar o que é o caminho do perdão, o que é o perdão. Retorne ao passado e seja específico sobre esse assunto. Procure, de alguma forma, um conselheiro ou um parceiro de oração para ajudá-lo nesse processo. O que não pode é você fazer isso. Como falei, nós temos que tomar uma providência. O que nós não podemos é ficar nessa situação. Ainda Mateus, capítulo 18, olha o que diz aqui, essa passagem. Eu queria que você atentasse para ela, que é muito importante para você. Capítulo 18, versículo 15 até o versículo 17, que diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considera-o como um gentio e publicano. É um processo. Você primeiramente tem que fazer a sua parte, mas não fazer a sua parte por fazer a sua parte. Você tem que ir até a última gota de suor, até a última gota d'água, para poder trazer o teu irmão para você. Fazer de tudo que você puder fazer, qualquer sacrifício que você puder fazer. Então você peça a Deus, ore a Deus por ele, ore a Deus pela vida dele. Não é a gente fazer as coisas, não quer, acabou. Não, aí eu vou logo levar para a igreja, levar para trazer as pessoas. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está usando aqui as opções. Você fez tudo. Deus conhece. Lembra de uma coisa, que Deus está vendo. Deus são os corações. Deus está vendo. E por ele ver, ele está ciente do que você fez tudo. Aí sim, aí você vai levar alguém para ajudar você
a fazer essa reconciliação. Pensa nisso. Você não vai com a testemunha, vai falar, olha, tá vendo aqui? Ele não quis, todo mundo está testemunha que não quis. Não, você vai pegar essas 2 ou 3 testemunhas e vai levá-las até a ele para ajudar, ou para poder até mesmo intermediar, para poder fazer essa reconciliação. Não foi possível também. A pessoa está irredutível. Ela está resistindo. Aí você vai comunicar à igreja, aos líderes da igreja, para poder chamar essa pessoa, por exemplo, o pastor da igreja, para chamar ele, e para poder tentar fazer essa reconciliação. Mas ele está redutível, também não quer ouvir a igreja, aí sim, aí acabou os recursos, não tem mais como dar continuidade. Aí você, de alguma forma, só vai ficar orando por ele, não vai largar de orar por ele. Então, eu estou observando como é que é a questão. Tem que pedir ajuda. Pedir ajuda primeiramente a Deus, depois às pessoas que estão ao teu lado. Vamos para a nossa quarta agora. Quarto passo bíblico para a confissão e arrependimento. Clame pelo perdão total de Deus e perdoa-se. O maior problema hoje é que a gente perdoa as pessoas, mas não perdoa a si mesmo. Isso é um martírio. Isso é uma tortura pessoal, que você mesmo faz consigo mesmo. Precisamos rever essas questões. Precisamos nos atentar para isso. Precisamos nos libertar disso. Precisamos aceitar o perdão de Deus. Porque Deus já nos perdoou. Às vezes, mas as pessoas não se perdoam. Nós todos somos pecadores e você deve fazer com que suas falhas, o que Deus faz, e ele as afasta de nós, assim como o leste está longe do oeste. Deus vai afastar afasta de nós tudo isso. Observe só, né, o que diz lá em Hebreus. Vamos expor mais um versículo bíblico. Hebreus, vamos ler o capítulo 8 e o versículo 12, né? Versículo 12, olha o que diz o texto bíblico. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não mais lembra do seu pecado. Mas você continua pensando nele, continua se martirizando, pensando no que você fez. Isso não é legal, isso não vai te fazer bem. Também o apóstolo Paulo também nos fala sobre isso, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O interessante aqui é a conjunção que o versículo 1 faz, do capítulo 8, no capítulo 7. Paulo estava numa guerra tremenda contra si mesmo. Ele falava: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu acabo fazendo, e esta guerra. E agora ele confessa a Deus, ele chega para Deus, clama pelo perdão de Deus, né? No versículo 24, eu posso ler para vocês aqui também. Ele fala o seguinte: depois que ele vive todo esse drama, dessa peleja entre ele e o pecado, ele fala no versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25: graças a Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, agora ele teve que fazer, aqui é a questão de escolha. Onde ele escolhe? O que ele escolhe? Ele escolhe Cristo Jesus. Aí ele fala no versículo 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esteja consciente de que trabalhar relacionamentos é um processo de vida e não um programa que se faz uma só vez. Não é simplesmente você acabou ali,
fez ali um trabalho de amizade, apertou a mão, ou você mesmo orou a Deus, sentiu aquela alegria. Não, é um processo. Irmãos, é claro, que nós vamos conviver diariamente com essa pressão toda. Você pensa que o diabo vai dar esse molinho para a gente? Nunca vai dar. Temos que lutar contra isso. Superar sofrimentos profundos e feridas vai, de fato, tomar o seu tempo. Aí o seu tipo de oração, tem que orar sobre isso, tem que orar especificamente sobre isso, né? E se possível for, jejuar em favor disso. Porque o jejum, ele mortaliza a carne. Então, já é uma opção para você. Não se martirize se os sentimentos de raiva e dor não passarem instantaneamente. Com o tempo, eles desaparecerão, e a graça de Deus cobrirá toda a sua jornada. Talvez você está querendo que as coisas não acabou, eu estou vivendo. Calma. Permita que o tempo continue. A Bíblia fala, eu quero ler para você, que não está dentro do meu script aqui do sermão, não, mas eu me lembrei dele aqui agora. Eu queria passar para você, eu queria terminar aí essa passagem bíblica justamente falando sobre essa passagem, que tem tudo a ver com o nosso contexto que nós estamos falando aqui. Vamos lá, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Observe o que o texto diz. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resista o diabo, e ele fugirá de vós. Qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro passo? Sujeitar-se a Deus. Sujeite-se a Deus. Então, depois que você vai sujeitar a Deus, você automaticamente vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. É assim que é o processo, né? Não vai passar instantaneamente. É um processo, é um trabalho de oração que você vai fazer em prol da sua própria vida. Talvez pare de pensar nos outros, pense primeiramente em você, restaure o seu sentimento, restaure a sua vida espiritual, aviva-se no Senhor. E esta palavra é para que você seja uma pessoa abençoada por Deus, e assim seja seguro no amor de Deus, porque Ele é sobre tudo e sobre todos. Deus te abençoe, fique com essa palavra, e que você siga esses passos, né? Os passos bíblicos, para que você possa confessar, se arrepender e ser feliz. É tudo que Deus quer de você, é tudo que Deus deseja para você. Tá bom? Deus te abençoe, até a próxima reflexão, se Deus assim nos permitir.